2 Coríntios 12, 17. Quem cede às fraquezas jamais será forte. Quem veio de manhã vai ouvir 2 vezes. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito... Opa, que espírito! Volta a fita. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Quantos querem o poder de Deus? Dão glória a Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Pai, no nome de Jesus, Deus amado, eu coloco a minha vida, minha limitação, meu Pai, nas Tuas mãos, e a minha necessidade que seja o Senhor ministrando e não eu, seja o Senhor ministrando através de mim, em mim, no meu coração, e através de mim, no coração de cada irmão que está aqui. Eu coloco este lugar e este ambiente, Senhor Deus, nas Tuas mãos, no controle do Espírito Santo. Cobre este lugar com o Teu poder e manifesta aqui, Senhor Deus, a Tua glória, no nome de Jesus. Queridos, este para mim é um texto muito importante. Eu estava falando de manhã que se não houvesse um texto como esse na Bíblia, nós talvez acharíamos que os apóstolos eram homens santos, num nível assim de santidade espiritual inatingível para nós mortais, né? Então nós, de repente, falamos assim, não, eu tinha muito essa ideia antigamente, né? Que aquele negócio de santo, né? A gente, santo, a gente achava assim que eles nem dormiam, né? Nem ia no banheiro, né? Porque essas coisas santo não faz. Mas, então você tem aquela ideia assim, de que aquela pessoa, e depois você vai entendendo, quando você vai lendo a Bíblia, você nota que eles eram homens de Deus poderosos, mas eram tão gente como a gente, né? E um texto desse, ele mostra muito isto, né? Que Paulo tinha uma fraqueza, ou umas fraquezas, né? Mas uma pegava ali, né? Quem tem pelo menos uma fraquezinha aí? Fala, E Paulo, então, apesar da santidade dele, do compromisso que ele tinha com Deus, do projeto de Deus na vida dele, ele tinha uma fraqueza, assim como nós temos. Então, não tem aquele negócio de a gente achar que ele era um super-homem, um santo, e nós nunca vamos conseguir ser como eles, porque eles eram especiais. Não, eles eram como você e como eu. E apesar de ser como eu e você, serviram a Deus e glorificar a Deus, assim como eu e você também vamos glorificar a Deus. Amém? Muita gente passa o tempo e a teologia questionando qual era a fraqueza de Paulo. E aí tem especulação, e discussão teológica, e debates, qual seria a fraqueza de Paulo. A fraqueza de Paulo é problema dele. Amém? E ele já foi, amém? Para você, não tem grande interesse ou grande importância qual era a fraqueza dele, né? Isso não vai mudar a sua vida, né? O importante é você saber quais são as suas fraquezas, e eu saber quais são as minhas, amém? A gente saber quais são as nossas fraquezas faz toda a diferença na nossa vida. Quem é você? Olha para o teu irmão com cara de profeta e pergunta para ele, quem é você? Fala assim, você se conhece? Agora fala assim para ele, será? Tinha um irmão em Ribeirão Preto que ele falava assim, meu único defeito é ser bom demais.
Tem muita gente que acha assim, né? Tem muita gente que não se conhece. E queridos, quando a gente não se conhece, fica mais difícil lutar contra o diabo. É a mesma coisa de lutar no escuro. Quando a gente não sabe quais são nossas fraquezas, quando a gente não se conhece, é a mesma coisa de brigar no escuro. Você leva a tapa para todo lado, nem sabe por que está apanhando, né? Agora, quando você conhece as suas fraquezas, você vigia na área certa. Amém? Você vai vigiar na onde tem que vigiar. Amém? Eu, por exemplo, nunca mexi com drogas. Eu era do mundo, eu pulava carnaval, eu dançava, eu bebia. Meus amigos eram maconheiros. Naquela época não tinha cocaína como tem hoje, né? Era muito raro. E eles cheiravam lança-perfume, né? Cheirava éter, né? E fumavam maconha, né? No carnaval, as meninas chegavam com um lenço de lança-perfume, de éter, assim, botavam na minha cara. E eu, em vez de cheirar, eu soprava, né? Aí eu falava, tô doidão. Elas ficavam contentes, né? Mas eu falei, eu não vou cheirar esse trem, sei lá o que vai acontecer comigo, né? Então, eu nunca tive esse problema, né? Maconha, eu ia com meus amigos, eles pitavam maconha, eu fazia excursão, eu que organizava as excursões, aquilo virava uma loucura, irmão. Era maconha para todo lado, que o pessoal começava a andar até em cima dos bancos, assim, ó. Começava a andar, passear até em cima dos bancos de gatinha, era uma festa. Eu nunca me interessei em fumar maconha. Não é agora que o diabo vai me atentar com maconha, concorda comigo? Não é agora, eu tenho medo de virar maconheiro. Não é agora, se com 18 anos, 17, lá no meio do pessoal lá, eu não fumei, não é agora. Isso não significa que eu não tenha outras fraquezas, amém? Essa não é minha, amém? Mas pode ser sua, amém? Talvez eu fosse ter problema com bebida, gostava muito de beber. E apesar de não ficar bêbado, mas vai saber, né? Ou outros problemas, mas nós temos problemas, a gente tem fraquezas, amém? E nós temos que saber quais as nossas fraquezas. Nós temos fraquezas, por exemplo, na área da mente. Muitas vezes a gente é encanado, ou invocado, ou bota coisa na cabeça. Muitas vezes a nossa cabeça faz a gente ver coisa que não existe, e imaginar coisa que não existe. Acontece ou não acontece? Tem. Muitas vezes a gente tem problemas na alma, tem fraqueza na alma, complexo de inferioridade, né? Acha que todo mundo nos rejeita, acha que as pessoas... aquela pessoa que tem um complexo, por exemplo, ela sempre vai achar que todo mundo rejeita ela. Ela sempre vai entrar no ambiente e achar que todo mundo está reparando nela. É uma fraqueza, né? Ela sempre vai achar que a pessoa desfez dela. É uma fraqueza, né? Ela sempre vai achar que as pessoas estão largando ela de lado. É uma fraqueza, né? Na mente, na alma, né? A gente tem problemas de caráter, tem problemas de hábito, né? Muitas vezes gasta mais do que recebe. É uma fraqueza. A pessoa tem compulsão por comprar, né? Se você tem essa fraqueza, se o marido, por exemplo, tem essa fraqueza, dá o dinheiro para a esposa tomar conta. Se a esposa que tem essa fraqueza, dá o dinheiro para o marido tomar conta. Porque se os dois, dá para o outro, né? Pede para alguém ajudar. Fala, nós temos essa fraqueza, a gente gasta mais do que recebe. É fraqueza. A pessoa muitas vezes não aguenta ver as coisas e não comprar, né? Passa o cartão. Eu tinha um amigo meu que ele passava o cartão do cartão. E ele foi passando o cartão. E você imagina o que virou, né? Virou, né? Então a gente tem o quê? Isso é fraqueza. Não é maior nem menor do que outras fraquezas. É fraqueza. Amém? A gente, por exemplo, tem uns que falam demais. E outros que falam de menos. Né? Tem uns que parecem um trator. Vai andando assim, arrastando todo mundo. Não é? A pessoa é hiperativa. E muitas vezes ela atropela tudo. Mas tem gente que é tão devagar que não faz nada. Os dois casos são fraquezas. Amém? Quem está me entendendo?
Pergunta, você está entendendo, pastor? Pergunta, está entendendo o que ele está falando? Tem alguma dúvida? Pergunta para mim. O que eu respondo agora, hein? Tem fraqueza. A gente muitas vezes tem pega umas situações, não é? A gente encana. Tem gente que emburra. Você já viu gente que emburra? A Raquel emburrou agora ali, por causa do batom da Emily. 4 anos. Você vê que ninguém ensina essas coisas, né? 4, agora está dormindo, mas chegou emburradíssima, porque a Emily não deu o batom para ela. 4 anos de idade, né? Já tem uma fraqueza. Né? Já que é o batom da mãe. É fraqueza, né? Nós temos fraquezas, né? Nós temos fraqueza de comportamento, nós temos fraqueza de hábitos errados, não é? E aquilo ali se torna um problema na nossa vida, né? Talvez uma das áreas que seja mais problemática na vida do homem é a área sexual. É muito difícil alguém que só tenha sentimentos corretos. Tem gente que não tem sentimento nenhum nessa área, né? E tem gente que tem sentimento errado, tem, né? E quem tem um sentimento errado, a história coloca coisa muito assim, tipo arco-íris, bonitinho, né? Tudo lindinho, né? Mas não é desse jeito. Na área sexual tem muita coisa doida, não é? E as pessoas têm fraquezas, né? Todo mundo tem, de alguma maneira, algum tipo de fraqueza nesta área, né? Algum tipo de compulsão, e tem umas coisas aí que já parte até para uma aberração, mas tem, né? Eu estava falando de manhã, estava contando de manhã que tem um garoto de programa, ex-garoto, né? E eu ficava especulando ele falou: para, pastor. Eu falei: não, você tem que me ensinar as coisas que eu quero entender, né? Você tem que me explicar para me entender, né? Aí eu ficava especulando ele falou assim que ele ia naquelas boates, né? E tinha homens que pagavam para ser urinado. Eu falei: como assim? Paga para mijar em mim, para mijar neles. Porque eles ficam, eles gostam de ficar mijado. Alguém tem esse... Está amarrado. Ué. Eu estou citando isso para vocês verem a que ponto que pode chegar, tem muitas outras coisas, a que ponto que pode chegar uma fraqueza, né? Eu vi uma matéria, uma com coleira no chão, e a repórter perguntando assim: ela é sua pet? Uma moça, duas moças. Não, ela é minha pet. E como ela dorme no tapete, ela come na latinha. Eu só queria saber se é ração que ela come, né? Já pensou? E eu vi depois um vídeo da moça andando no shopping com a pet dela, uma outra moça, de 4, ainda botou um rabinho atrás banando, né? Você dá para conceber um ser humano se prestar ao papel de ser pet do outro, né? Isso tem muito, não é pouco, né? Isso eu estou falando para vocês verem a que ponto que pode chegar nós, seres humanos. Nós somos tudo seres humanos, amém? Fala assim, a gente, nós é tudo farinha do mesmo saco. Olha para o teu irmão e fala assim: nós é tudo farinha do mesmo saco. O que significa isso? Que nós temos fraquezas e que se nós não soubermos lidar com elas, nós vamos ter problemas e a gente não sabe aonde que ela pode nos levar, amém? Fala para o teu irmão: seja esperto, seja esperto. Agora, a Bíblia, Paulo fala assim que ele tinha uma fraqueza e Deus manteve aquela fraqueza para ele não se ensoberbecer. Qual o problema? Se Deus tirasse todas as nossas fraquezas, que alívio! Isso vai acontecer lá no céu. No céu você não vai ter fraqueza nenhuma, vai acabar tudo. Mas se Deus tirasse todas as nossas fraquezas, por que Deus não tirou a fraqueza de Paulo? Por que Deus não tira a sua fraqueza totalmente?
Porque se ele tirasse todas as nossas fraquezas, se tivesse tirado todas as fraquezas de Paulo, Paulo se ensoberbeceria, e nós também ficaríamos soberbos, achando que nós somos mais do que nós somos. E se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida, é a soberba. A palavra de Deus diz que a soberba precede que Deus resiste mas dá graça ao humilde. Então a soberba faz cair, a soberba traz a resistência de Deus. E muitas vezes uma pessoa, ela não é, presta atenção, ela não é resistida pelo diabo, aquela pessoa é resistida pelo próprio Deus, porque a soberba faz com que ela endureça. O orgulho, irmãos, orgulho, a soberba, a arrogância faz com que Deus nos resista. A Bíblia fala que Herodes não glorificou a Deus, pegou a glória para ele, e quando ele pega a glória para ele, ele morre comido por vermes. Olha só, é o mesmo Deus. Olha o que aconteceu com ele. Então nós temos que entender que nunca nós podemos pegar a glória para nós. A gente nunca pode buscar a glória é para Deus, e toda a glória é para Deus, e o que nós temos que fazer é ser humilde, porque Deus dá graça ao humilde. Então as tuas fraquezas, Deus permite que você que tenha elas, Deus não tira todas as tuas fraquezas, para que você entenda que a glória é dele, que você não é nada. Que por mais que ele te use, a glória é dele, você não é nada. Por mais que ele faça na sua vida, a glória é dele, e você continua não sendo nada. Amém? Porque a glória é dele, e o homem foi feito para dar glórias a Deus, e não pegar a glória para ele. Pastor, muitas vezes sofre com isso, porque o pastor começa a ser admirado, e o pastor tem que tomar cuidado. Quem está na frente, pessoal de louvor, pastor, muitas vezes tem que tomar cuidado, porque começa a ser admirado, começa a ser endeusado, idolatrado, e muitas vezes a tendência é a pessoa começar a achar que ela é alguma coisa, e começa a ficar soberbo e se achar, e toda vez, aquele pastor lá, uma bênção caiu, olha, aquele outro pastor lá caiu por quê, queridos? Porque em vez de dar glória a Deus, chega um momento que ele começa a achar que ele é alguma coisa, e pega a glória para ele, e quando ele pega a glória para ele, a coisa dá ruim. Você me entende? Eu estava contando de manhã, eu cheguei lá em Batatais, isso aconteceu há muitos anos. A Tuta virou para mim: pastor, você é uma bênção, pastor, você é maravilhoso, pastor não sei o quê. Eu fiquei olhando para ela, né? Eu falei: irmã, falta só o altar. Ela falou: mas Deus vai preparar em nome de Jesus. Eu estava ironizando, né? Ela falou: não, mas Deus vai preparar o altar. Eu falei: irmã, vai lá perguntar para a Janete se eu sou essa santidade toda que você está imaginando, né? Porque a gente, muitas vezes, quem vê aqui no altar, até acha que a gente só, né? Então a gente tem que entender que a glória é para Deus, e que você não pode se ensoberbecer, você não pode achar que você é alguma coisa, você não pode achar que você é mais do que você é. Paulo fala assim, não pense de você além do que é devido. E Provérbios fala assim: não seja sábio aos próprios olhos. Amém? Por isso que nós temos, em tudo que nós fizermos, glorificar a Deus. Por isso que Deus te mantém com as tuas fraquezas, e você pode passar a vida servindo a Deus, e você vai continuar com as suas fraquezas, porque é elas que farão com que você entenda que você não é nada e que Ele é tudo. Tinha uma missionária, queridos, que era na minha casa, daquelas missionárias que ressuscitou demônio, Deus levou ela para tudo quanto... Ai, gente, ressuscitou demônio é ruim, hein? Volta a fita aí, paga aí, hein? Eu nem percebi o que eu falei. Ressuscitou demônio, nossa, a gente mata o demônio, vai lá e ressuscita, não tem jeito. Ressuscitou morto. Ela daquelas mulheres de fogo, a irmã Antonieta. Pensa numa mulher de fogo. E ela se converteu, olha só, morria de medo de trovão. Mulher era fogo puro, mas trovão não era com ela. E olha como ela se converte. Ela, católica roxa, casou com um presbiteriano.
Aí o marido tinha a Bíblia na cabeceira e ela pega a Bíblia para ler e abre. Quando ela pega a Bíblia para ler e abre, ela lê lá: deixa os mortos enterrar os mortos e você me segue. Ela falou: credo, que livro bobo, que livro esquisito. Pediu perdão para Deus e fechou a Bíblia. Porque naquela época, né? Aí vai. E ela morava em São Paulo e veio visitar a família, as cunhadas, aqui em Ribeirão Preto. E faz tempo de chuva. E as cunhadas falam assim para ela: nós vamos na igreja. A igreja ali na Praça 15, perto da Praça 15. Nós vamos na igreja. Ela fala: ah, mas em casa sozinha eu não fico. Eu vou com vocês, mas eu não entro na igreja. Não entro em igreja de crente. Ela falou: até a praça, você fica na praça. Ela vai e fica na praça. E as cunhadas vão para o culto. Irmão, dá um trovão. A hora que deu um trovão que ela olhou, não tinha uma porta para entrar, a não ser a igreja. A única porta aberta era a igreja. Ela entrou. A hora que ela entrou, o pastor abriu a Bíblia e falou: vamos ler a Bíblia. Deixa que os mortos enterrem os mortos, você me segue. Aí ela falou: ei, interessou, ouviu a palavra, aceitou Jesus, se converteu, se tornou uma mulher muito usada por Deus. Mas era uma coisa engraçada, querido, porque toda vez que ela ficava na minha casa, chovia e trovejava. Ela trazia trovão. Ela converteu, ressuscitava demônio, está amarrado, ressuscitava morto, mas ela não perdeu o medo de trovão. Deus podia tirar, não perdeu. E começava a trovejar, ela falava assim para a Janete: Janete, larga o serviço, vamos compartilhar a palavra. Porque ela queria sentar com alguém perto dela ali. Não, faz serviço não, vamos conversar da palavra. Né? Uma mulher tremenda, mas que Deus manteve uma fraqueza boba na vida dela, que era medo de trovão. Para quê? Eu acho que a hora que ela começou a se achar, Deus já mandava a nuvem com o trovão, dava uma trovejada, baixava o facho da mulher, né? Ela já ficava humilde. E assim Deus faz com você. Amém? Eu falo que o diabo tem duas maneiras de nos destruir: ou te abaixando demais, te afundando demais, ou te fazendo subir que nem um balão, explodir lá em cima. Então você toma cuidado, porque o diabo ou ele vai te afundar e te humilhar, ou ele vai encher a tua bola até você explodir lá em cima. Amém? Por isso que a gente tem que manter a serenidade, manter a sobriedade. A Bíblia fala que o mensageiro de Satanás esbofeteava Paulo. E um problema da nossa fraqueza, preste atenção, é que o diabo conhece as tuas fraquezas. Ele vai atacar aonde você é fraco. Como eu disse, ele não vai me tentar hoje com maconha. Ele sabe aonde ele toca na minha vida. E ele sabe aonde ele pode tocar na sua vida. Ele sabe quais são as tuas fraquezas. E ele vai atacar nas tuas fraquezas. Por isso que é importante você saber quais são e vigiar. E Jesus falou: orai e vigia. Vigiai. Então, orar e vigiar, porque o diabo sabe quais são as tuas fraquezas. Outra coisa, o diabo sabendo quais são as tuas fraquezas, ele vai te acusar delas. Ele vai te intimidar. Para quê? Para que você, intimidado, não faça a vontade de Deus. O diabo fala assim, troca meu microfone aqui, está falhando. O diabo fala assim: você vai orar, você, com essas fraquezas que você tem, com esse comportamento seu, Deus não vai ouvir a sua oração, não.
muitas vezes passa anos intimidado pelo diabo, sem conquistar aquilo que Deus tem para ele, sem romper no mundo espiritual, porque o diabo conseguiu paralisar ele e convencer ele que ele não tem condição. Queridos, você não tem condição, mas Deus tem todo o poder e condição na sua vida, amém? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus na sua vida. A graça de Deus é que te impulsiona, você busca Deus e Deus te levanta, amém? Nós temos um problema hoje, o problema é o ensinamento do mundo. O mundo hoje ensina que tudo é trauma e que você não pode traumatizar. Eu achei lindo, interessante, não sei se é sociólogo, psicólogo, o que é aquilo lá, ele falando assim, que a gente cresce através dos traumas. Hoje, nada pode traumatizar uma criança, ninguém pode ser traumatizado, tudo é trauma. Ele falou, mas é o trauma que faz a pessoa amadurecer, é o trauma que faz a pessoa crescer, é o trauma que faz a pessoa romper, amém? Ou veja bem, um parto não é um trauma? O parto é um trauma para a mulher e também é um trauma para o bebê. Você imagina, passou 9 meses de boa. E agora, uma pressão, fazendo ele passar por onde não cabe. Mas quando nasce é maravilhoso, né? Assim muitas coisas da nossa vida. É um parto que nasce para você ter bênção e vitória na sua vida. Amém? Você vai, rompe e Deus te dá vitória. Mas, queridos, muitas vezes o ensinamento de hoje é, você não pode sofrer, você não pode passar trauma, você não pode nada, nós temos que te poupar. É um ensinamento do mundo, que vai contra a palavra de Deus, que fala que você tem que ter disciplina. Abra comigo Hebreus 12, 11. Joga aí no telão, Hebreus 12, 11. Jogou não? Hebreus, olha que texto lindo. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria. Alguém aqui gosta de ser disciplinado? Não. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Toda disciplina faz você romper. Toda disciplina faz você crescer. Toda disciplina faz você conquistar. Amém? Eu contei a história de manhã de 2 vizinhos que tinham 2 filhos da mesma idade. Um vizinho, os pais faziam o menino acordar de manhã, arrumar a cama, ir na escola, podia estar chovendo, podia estar o que for, ia na escola. Ele voltava da escola, almoçava, tinha que fazer a tarefa. Não brincava enquanto não fizesse a tarefa. Brincava, tomava banho e tinha que dormir cedo para acordar no outro dia para ir na escola. O outro vizinho fala assim, você oprime o seu filho, você reprime o seu filho, você não deixa o seu filho ser feliz. Porque o filho deles, muitas vezes não ia na escola, porque ficava jogando videogame até 4 horas da manhã, e ele não conseguia acordar. Também não arrumava o quarto, a mãe arrumava, ele não arrumava a cama, não arrumava o quarto, aquela bagunça, mas a mamãe, linda e maravilhosa, arrumava tudo. E também ele não fazia tarefa. Os pais falavam assim, já foi na escola, tá bom. Para que fazer tarefa? Já foi na escola, tá bom. E o menino, então, já chegava, jogava as coisas para o canto, já ia brincar. E levou a vida assim. Sem muita regra, livre, descontraído. Só que o filho do vizinho fez faculdade de medicina, se tornou médico, arrumou uma moça, casou.
e foi de lua de mel nas Ilhas Fiji. Comprou um carro, comprou casa. Todos os anos ele passeava conhecendo um país. Vida. O outro não formou. E todo emprego que ele arruma, ele é mandado embora, porque ele não tem hábito de acordar cedo, então ele perde horário. Ele perde horário. Ele perde horário. E aí manda embora. E disso de emprego, ele nunca se firmou e nunca cresceu. Como ele não tinha um emprego fixo, ele também não pôde sair da casa dos pais. Mas ele arrumou uma moça. Ele levou para morar lá. E teve uns 3 filhos. E a mãe cuida. Agora, eu vou perguntar para vocês. Quem de fato é livre? Quem de fato vocês acham que no final da história é livre? O que teve a vida de boa ou que foi disciplinado? Quem de fato hoje é livre para fazer o que quer? Quem de fato tem domínio sobre a própria vida? Pergunta, agora você pode conversar um pouquinho. Pergunta para a pessoa do seu lado, quem que você acha que é livre? Quem você acha que... Porque a primeiro momento a gente acha que aquele que foi criado à vontade é livre. E que o outro, coitado, é reprimido, é oprimido e não vai... Coitado. Mas no final, se você parar para pensar, aquele que aprendeu disciplina, aquele que aprendeu a andar, fazer as coisas, ele tem domínio sobre a vida dele, ele tem controle sobre a vida dele, e ele pode escolher o que ele quer da vida. O outro está condenado a viver a vida inteira ali, naquele círculo vicioso, lutando. Você está me entendendo? Que a disciplina, a regra, você conhecer as suas fraquezas e dominá-las, vai fazer de você uma pessoa forte e que vai conquistar muito, que vai romper. Você está me entendendo? Que é justamente a disciplina que muitas vezes é desagradável, a disciplina que muitas vezes é ruim, é que vai fazer com que você conquiste tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem me entendeu? Dá um glória a Deus. Amém. Porque muitas vezes, o que o mundo fala? Não, viva à vontade. Seja você mesmo. Meu irmão, nós mesmo é ruim para danar. Porque Jesus falou, vós que sois maus, seja você mesmo uma tragédia. Porque aqui dentro tem muita coisa ruim. Coloca as fotos do Canadá, dos Estados Unidos e do São Paulo. Quer ver? Esse daqui é Cracolândia, em São Paulo. Ó. Cracolândia, em São Paulo. Um monte de gente. Aqui já não é mais Cracolândia, em São Paulo. É Canadá. Mesma coisinha. Olha lá. Mesma coisinha. Pessoas morando na rua. Pessoas... tudo em situação de rua. Olha lá. Olha, isso é Canadá também. Não é Brasil, não. A gente muitas vezes fala assim... tem muito no Brasil, porque no Brasil é um país subdesenvolvido, não tem emprego. E o Canadá e os Estados Unidos, que as pessoas vão para lá, trabalham e ganham dinheiro, por que tem lá? Coloca o vídeo da Califórnia. Isso daí é Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos. Sabe o que é isso aqui? Isso daí é uma cultura, preste atenção no que eu vou dizer. É uma cultura que tem hoje. Canadá, Califórnia, são hoje baseados numa cultura progressista que fala que você tem que dar liberdade e respeitar. Hoje você não pode tirar um morador de rua e levar ele para algum lugar porque o promotor não deixa.
é uma visão de esquerda, progressista, que está fazendo isso no mundo e fazendo com que as pessoas percam totalmente disciplina e regra. Nós, cristãos, somos opressores para eles. Nós, cristãos, somos retrógrados para eles. Nós, cristãos, somos pessoas opressoras que dominam, que a religião faz isso. Que não pode ter religião, ser livre. A liberdade, o que está transformando o mundo? Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos. Está cheio de morador de rua. Lugar que tem trabalho para quem quer trabalhar. Mas por que isso? Porque o corpo não foi disciplinado para trabalhar. A mente não foi disciplinada para trabalhar. Tem trabalho, mas não consegue fazer. Então, as nossas fraquezas podem nos levar a isso. Mas não é isso que Deus tem para você. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Coloca o desenho da bolinha. Isso daí foi aula de psicologia na faculdade, não é de crente, não. Isso daqui é a sua cabeça. A consciência é como um porteiro. A consciência é como o porteiro do inconsciente, da inconsciência. Só Deus sabe o que tem aqui dentro. Aqui, meu irmão, dentro de você tem coisa do arco da véia. Tem fraquezas, sentimentos, neurose, tem tudo quanto é coisa. Só que a sua consciência te controla. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, tendo fé e boa consciência. Porque alguns, não tendo boa consciência, vieram a naufragar na fé. Repete comigo, tendo fé e boa consciência. Porque alguns, não tendo boa consciência, naufragaram na fé. É 1 Timóteo 1,19. O que significa isso? Você precisa ter uma consciência forte. Para dominar os teus instintos. Você tem que ter uma consciência forte para dominar as tuas fraquezas. Você precisa ter uma consciência forte para dominar os teus impulsos. Sabe Deus que impulso é este? Tem gente fazendo doidura de tudo quanto é jeito aí. Por quê? Quando você tem um guarda fraco, o inconsciente passa pelo guarda e vem para fora. Por isso que o mundo está cheio de doido fazendo doidura. Porque o mundo está enfraquecendo este guarda. O que fortalece esse guarda? Nossa consciência, nosso padrão moral, nosso temor a Deus, a nossa consciência da palavra de Deus. Quanto mais consciência da palavra de Deus você tiver, quanto mais temor a Deus você tiver, quanto mais entendimento você tiver da palavra de Deus, quanto mais padrão moral você tiver, mais forte é o guarda. E quanto maior for o guarda que você tem, mais domínio próprio você vai ter da própria vida. Você está me entendendo que se você tiver controle, você tem domínio sobre a sua vida. Mas se você perder este controle, sabe Deus como vem e o que vai virar a sua vida e para onde vai a sua vida, as tuas reações. Por isso que a palavra de Deus diz, tendo fé e boa consciência. Porque alguns, pode acender, alguns não tendo boa consciência, naufragaram na fé. Nós temos que ter fé, mas tem que ter cabeça. Amém? Caim, Judas e Saul erraram. Vocês sabem o que Judas fez. Caim matou o irmão, Judas traiu Jesus, e Saul se rebelou contra Samuel, contra a direção de Deus, e perdeu o trono de Israel. Mas aí, queridos, nós temos Noé. Noé, a Bíblia fala que foi um homem íntegro. Homem abençoado. Só que a Bíblia fala que Noé bebeu e ficou pelado. Acredita nisso? Encheu de canjibrina, vinho, ficou pelado. Você imagina, bebeu a ponto de ficar pelado. E o cão, que era o filho dele, riu dele, se ralou. Cuidado, não zombe da fraqueza dos outros. Olha para o teu irmão com cara de profeta e diga para ele, não zombe da fraqueza dos outros, não dá certo.
Quando você vê a fraqueza do irmão, ore por ele. Peça misericórdia. Deus, guarda o irmão, ajuda ele. Porque cão foi zombar que o pai estava pelado, está amaldiçoado até hoje, os palestinos lá, tadinho. Até hoje está sofrendo, depois de 3.000 anos. Né? Jafé e Sem foram lá de costas, porque naquela época não podia ver o pai pelado de jeito nenhum. E vai de costas assim, cobre o pai, tal, e ajudou o pai na fraqueza dele. E Sem foi abençoado por isso. Quando você ajuda alguém na fraqueza dele, você é abençoado. Amém? A Bíblia fala também que Davi adulterou. Não só adulterou, como promoveu a morte do marido de Betseba, com quem ele adulterou. Olha, a Bíblia fala que Paulo, e talvez uma das fraquezas dele seja o temperamento, brigou com Barnabé. E a Bíblia fala que não houve pequena discussão entre eles. Isso significa quebrar o pau, por causa de Marcos. A Bíblia fala que Pedro fez acepção de pessoas. Olha, um homem que a sombra dele curava, um homem que até a sombra dele curava, num dado momento, ele faz acepção de pessoas, está lá em Gálatas. E Paulo repreende ele, porque o judeu não comia com o gentil, ele estava comendo com os gentios, mas quando chegou aos judeus, ele disfarçou, dissimulou e saiu fora. Olha, fraqueza. Um homem tremendo, mas que tinha uma fraqueza também nessa área. Por quê? Presta atenção. Por que que Noé, por que que Caim, Saul e Judas não foram restaurados, foram condenados? E por que que, apesar das falhas, Noé, Davi, Paulo, Pedro, e poderia citar outros, tiveram a sua vida restaurada? Apesar de um ter ficado pelado, um ter adulterado, outro ter feito acepção de pessoas, outro ter brigado. Por quê? Porque, preste atenção no que eu vou dizer, o problema não é a falha. Todos temos. O problema é o que você faz com ela. Caim, Judas, Saul, endureceu o coração, orgulho, soberba. Eu errei, mas quem não erra? Eu falei, mas quem não falha? Vocês já ouviram alguém falar assim? Só tem eu com esse problema? Você já ouviu alguém falar assim? Por quê? Porque eles endureceram o coração. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Sabe o que aconteceu com Davi, com Noé, com Pedro e com Paulo? Apesar das falhas, eles botaram a boca no pó, se arrependeram, rasgaram o coração e foram perdoados por Deus. Você me entende isso, queridos? Que nós temos falhas, mas não é a falha que nos condena, mas a soberba, a arrogância, a dureza de coração. Nós temos falha, mas não é a falha que nos destrói, mas a dureza, a falta de humildade, o orgulho, é isso que nos leva para a destruição. Porque todas as vezes que você se arrepender, todas as vezes que você buscar o Senhor, todas as vezes que você se quebrantar, Deus vai te restaurar. Santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se limpa. Você me entendeu? Santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se limpa. O que Deus espera de você? Que você busque a Ele, e que quando você errar, você se arrependa, você se quebrante, você bota a boca no pó, e Ele vai te restaurar sempre. Amém? Vamos ficar em pé.